Aí, Bora. gente, é o seguinte, eu tenho o maior prazer em apresentar aqui para vocês a Brena, né? Que é uma pessoa, assim, que mora no fundo do meu coração. Hum. E não só por isso, mas ela já foi nossa bolsista na época que ela fazia sistemas e mídias digitais, né, fez o TCC com o professor Robson, que é meu parceiro também, e desde então a gente tem estreitado laços, fazendo essa parceria, o que é maravilhoso para mim, porque ela é uma pessoa de extrema capacidade e vai falar desse tema aqui tão atual e importante, que é a saúde e exposição excessiva a telas, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. Ela vai fazer a apresentação dela e no final vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. A gente pode ficar aqui até um pouquinho mais. Tá legal? Isso. Brena, com Queria... você, minha linda. Obrigada, Lu. Eu queria só dizer que é mútuo, né? E que a gente teve, para quem está entrando agora, a pergunta. Agora foi o Felipe, não foi? Foi o Felipe perguntou como era que eu tinha virado professora. Sim. E aí eu dei uma contextualizada que eu trabalho. Então, vou passar o slide para vocês verem a minha cara. Eu trabalho como Learning Technologist na Universidade de Sussex. O meu cargo como a Lu explicou, né? É como se eu trabalhasse tentando promover treinar professores e pensar em metodologias que integrem as tecnologias em práticas de ensino, né? Então, eu não sou professora da universidade, e esse meu caminho começou, como a Lu disse, no SMD, como bolsista dos vários projetos da Lu e do Robson, né? O Robson, não sei se vocês conhecem, mas o Robson, ele foi meu professor de escola. Então, foi um encontro também muito legal, porque eu submeti para a bolsa, eu nunca quis ser professora, eu nunca achei que tivesse paciência para ensinar nada, mas aprendi muito e sou muito grata, ou seja, né, foi subindo alto que nem uma pipa. Começou aí. Uma outra coisa que eu queria dizer é que essa abordagem de hoje, ou seja, eu não sou uma cientista learning, eu vou digitar, porque é melhor digitar o nome da minha profissão, Learning Technologist, que ele cobre exatamente o que eu fazia como bolsista no projeto Life, que eu não sei se vocês foram introduzidos pela Lu, né? É uma coisa que você trabalha um pouco com desenvolvimento de conteúdo, mas trabalha um pouco com treinamento de professor, trabalha um pouco com design instrucional, né, o ambiente, como montar um ambiente virtual, como escrever direitinho para que fique claro para os alunos o que eles têm que fazer, né? Tá aí, digitei no chat o nome do meu cargo em inglês. Agora fica a você, o seu sotaque. Então, esse não é um tema em que eu sou especializada, certo? Esse tema de hoje, que é saúde e exposição excessiva a telas, é um tema que eu trouxe porque parte de um incômodo meu, pessoal, em relação principalmente ao que essa pandemia trouxe, né? Em termos de exposição à tela a mais do que o que a gente já tem. Então, assim, tudo que eu vou dizer, ele tem sim um embasamentozinho científico, mas fiquem à vontade para contribuir, para trazer o que vocês sabem, as suas percepções, porque a ideia é de que seja uma conversa que faça sentido para todo mundo. Zélia está na moda, Zélia, está na moda. Aqui, inclusive, tá um mercado super procurado, esse de Learning Technologies, porque todo mundo está precisando da gente para montar os esquemas, né, a alternativa à pandemia nas universidades online. Então, hoje eu dividi o que a gente vai conversar, como vocês podem ver aí no slide, entre tomando consciência, na intuição da gente perceber, sim, que embora a gente se expõe muito, a gente se expõe muito sem perceber quais são as consequências que isso pode ter, ou se isso chega a ter algum tipo de consequência, né? Vou listar, eu vou tentar ser leve, porque a ideia dessa apresentação não é ser uma coisa pesada, né? Alguns malefícios que trazem a várias partes da gente,
como é que a gente pode começar a pensar em equilibrar isso para que não afete a nossa saúde e algumas dicas né, de como a gente pode fazer, ou seja, de pequenas mudanças, pequenos comprometimentos que podem gerar grandes mudanças, né? E a ideia é que nos proteja desses malefícios que vêm com as telas. Eu vou começar esse slide dividindo com vocês uma história que eu achei super interessante, né? Para também frisar de que tudo isso que a gente vai apresentar aqui é pautado em dados científicos, mas que não é referenciada nenhuma pesquisa específica. Por quê? Qual é a história? Eu fui a um médico uma vez, e o consultório do lado do médico era um consultório tinha um consultório de um dentista, né? A minha médica era casada com um dentista. E o dentista estava falando com o seu paciente, achei aquilo genial. Ele dizendo que ele, dentista, escovava os dentes com folha de joá. E você diz assim, pô, tem um dentista que está dizendo para o paciente que escova os dentes com folha de joá, né? Que coisa esquisita. E o que ele argumentou foi que não há pasta de dente nesse mundo que tenha passado por um período de exposição o suficiente para que a gente saiba efetivamente quais são os efeitos que aquela pasta de dente faz nos dentes da gente. Então, tipo assim, tu tem a Colgate Fresh, a Colgate, né? Eu tô dizendo nomes aqui só para dar uma ideia de como esse mercado muda numa velocidade em que é muito difícil você efetivamente quantizar os efeitos daquilo naquela pessoa, naquela população, né? Ou naquela. Eu me engasguei porque eu estou lendo aqui as conversas de vocês. Então, por que eu estou dividindo essa história com vocês? Eu estou dividindo essa história com vocês para dizer que, como é um espaço novo, né? Esse espaço de exposição de telas são coisas novas, são coisas que estão sempre em mudança. Então, até então a gente tinha, sei lá, só a televisão e a gente começou a ter o tablet, a gente tem agora os telefones, e aí as telas e a quantidade de emissão de telefone muda, e a quantidade de radiação muda. Então, as pesquisas que estão em andamento não conseguiram ainda, ou conseguiram, mas precisam de mais aprofundamento para que isso tudo faça sentido, né? Ou para que isso tudo possa dizer, não, pronto, morreu, está decidido. Vou só dizer uma coisa, que esses slides que está todo mundo adorando, não fui eu que criei, isso é um site que disponibiliza de graça esses templates de slides, certo? Depois eu passo para vocês. Aliás, está no último slide, tem como referência, que eu acho que se chama Slides Carnival. Exatamente, Érica, é esse mesmo. Eu só dei uma mudada nas cores. Então, como um panorama geral no Brasil, a gente tem, né, uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018, a gente tem 116 milhões de internautas, dos quais 94,5% preferem acessar a internet pelo smartphone, né? Pausa, essa pesquisa do IBGE é de 2018, quando a gente não estava exposto a essa pandemia, né? Então, em 2018, o brasileiro era o terceiro do mundo, em média de minutos conectados por dia. Então, o brasileiro fica 9 horas, por média, 9 horas e 14 minutos conectados por dia, né, na internet. A gente está falando só de conectados na internet, né? Sim, tá ótimo porque eu tô falando de uma coisa e o pessoal tá tarado nos slides. Se eu soubesse, eu tinha feito uns slides feios. Mas dá, porque os slides Carnival, eles disponibilizam os templates para o PowerPoint e para o Google apresentações, Google Slides. Então você pode. Olha aí, galera, vamos parar de falar, vamos falar dos slides agora. Então, vamos passar logo para o próximo slide. Vamos ver se vocês se engajam aqui em outra coisa. Então, como é que a fala aqui, ela vai caracterizar que os tipos de uso do qual que são considerados nocivos são dois tipos, né? É um tipo de uso de telas que a gente caracteriza como excessivo,
né? E essa categoria, ela está associada ao tempo de exposição às telas, e aqui telas para mim, né, ou para nós, são telefone. Maria, a ideia do chat é o apresentador poder interagir com vocês, já que vocês não falam, viu? Porque se eu não puder ficar olhando para vocês, fica difícil. Aí, enfim, então, está associada ao tempo de exposição, né? E como eu ia falando, as telas aqui são telefones, tablets e televisões, eu também, né? Laptop, computador e televisão. E um outro tipo de uso excessivo é quando o uso substitui um hábito essencial que deveria ser uma prioridade. Tipo, eu estou na televisão enquanto deveria estar sentado na mesa almoçando direito, né? Eu estou no tablet enquanto eu deveria, não sei, estar sociabilizando com a minha família. Então, ele substitui coisas que são essenciais. Eu estou no tablet enquanto eu deveria estar dormindo, né? Isso é a categoria excessiva, ou seja, o mal vem do excesso. E existe a categoria inadequado, né? Que eu associei ao conteúdo impróprio, ou seja, quando o dispositivo, na verdade, é usado inadequadamente, né? Qual é o conteúdo que você acessa através das telas, né? E como você acessa esse conteúdo, né? Uma coisa que a gente pode associar, não sei se eu estou confundindo aqui, é muito em relação a, por exemplo, qual é um uso inadequado? É você estar na frente de um leão com seu telefone tentando bater uma selfie, né? Isso é um uso inadequado. Então, o perigo e a nocividade que vem daí não vem da tela, né? Vem da aplicação na hora e no lugar errado. Tá conseguindo ver, Brena? Socorro tá falando aqui, né? É exatamente isso que eu estava lendo. Socorro, sim. Eu busquei no sentido, procurei muito dados mais atuais, porque eu tenho certeza que esses números triplicaram, né, em relação ao acesso. E por conta disso, os efeitos, né, os efeitos, né? O que isso ocasiona na gente vai estar muito mais latente, porque a gente está exposto muito mais tempo, né? A pandemia trouxe essa questão de uma maneira muito forte. O exemplo de uso inadequado. O uso inadequado, por exemplo, o uso excessivo é assim, vou dar um exemplo para diferenciar. O uso excessivo, eu tenho um tablet, estou há 10 horas no tablet, né? Eu estou no tablet, deveria ir dormir, mas continuo no tablet. O uso inadequado, eu estou no tablet, eu posso estar no tablet há 10 minutos, mas eu estou, por exemplo, vendo vídeos vinculados à violência, ou estou em 10 minutos no meu tablet, que não é um excesso de tempo, mas estou acessando, por exemplo, conteúdo proibido, ou estou acessando, não sei, pornografia, ou estou acessando alguma coisa assim. Então, esse é um uso inadequado. E esse tipo de acesso ao conteúdo impróprio, ele traz, sim, malefícios à sua saúde, né? Um outro exemplo que eu falei foi a história do exemplo do leão, né? O uso inadequado. Você está batendo você está tirando uma selfie do lado do leão, né? O que já tem de história de gente que morreu por conta da selfie, né? Ou capturou a selfie, massa, mas morreu logo em seguida. Então, isso é um uso considerado nocivo, porque foi feito num local e horário errado, mas não necessariamente foi feito de maneira excessiva. Érica, que inclusive está nas minhas referências, tem um livro que é muito show em dar dicas para a criança, porque a maioria dessas pesquisas, como eu falei no início, que não chegam que não são conclusivas, pronto, acho que era essa a palavra, são conclusivas no sentido de indicam uma direção, né, mas não tem tempo de exposição e de análise suficiente para chegar a uma resposta certa. São realizadas em crianças, porque é onde é mais fácil mapear o que se espera, né, que fosse acontecer e não acontece. Pronto, Ranieri, tipo isso, pessoas que sobem do prédio para tirar selfie. Pronto. Eu tenho uma pergunta anterior, Brena, da Rebeca. Ela perguntou qual o horário que devo parar de usar as telas à noite?
Aí a gente responde lá na frente, mas eu posso responder agora também. Eu vou Mas eu acho falar que disso. se você puder responder mais na frente, é melhor. Pronto, também acho. Porque senão a gente E fica a só nesses. Keren também tem uma pergunta. E em relação à qualidade do sono, você ainda vai falar? Acho que sim, mas lá na frente, né? Vou sim. Beleza. Então, como é que nos afeta? Afeta a nossa saúde física e afeta a nossa saúde mental, né? Essas duas categorias que eu coloquei para vocês, elas vão refletir de uma forma ou de outra. Na verdade, eu espero que vocês, no final dessa apresentação, vocês vão conseguir relacionar tudo de tal maneira que essas categorias elas vão se mesclar, elas vão se dissipar e você vai perceber que o equilíbrio vem, né, de construir novos hábitos de relação com as telas. Porque, às vezes, por exemplo, vou chegar a apresentar, vão ter elementos que partem, que o primeiro efeito é um mal à saúde física, né? Mas que desencadeia, logo a seguir, um mal à sua saúde mental. Então, tá tudo um pouco interligado. Pronto, e é a próxima sessão, né? O mal que faz, é como que esse uso nos afeta, né? Eu trago aqui uma brincadeira que é o problema do azul, né? Porque é a luz, né? Todo mundo fala dessa luz azul, a emissão da luz azul das telas. E isso me lembra muito a tela azul da morte do Windows, né? Eu não sei quem foi essa pessoa que decidiu que o azul é ruim para as tecnologias, mas o azul tem definitivamente um karma, né? É, mas, deixando a brincadeira de lado, qual é o problema do azul? O problema do azul é que a frequência da luz é a frequência que atinge a nossa glândula pineal, ou seja, ela afeta mais a glândula pineal. O que a glândula pineal faz? Ela é a responsável pela liberação da melatonina, né? Exatamente. A melatonina, por falar em crianças, existe, Daniel, existe uma idade mínima, mas eu falo dela mais adiante. Então, com a supressão da melatonina, porque a pineal, porque na verdade, assim, historinha, né? Nós somos feitos para interagir com a luz branca, né? A luz branca não, a luz do sol, ela também contém um espectro de luz azul. O espectro de luz azul é o que nos mantém acordados durante o dia e é o que nos mantém mais produtivos. Agora, a exposição à luz azul durante a noite, por conta desse efeito na glândula pineal, ela atrapalha o nosso sono, né? Esse é um dos principais efeitos. Por quê? Porque o nosso corpo, parece que o ciclo do sono, ele não é um ciclo, ele é um ciclo que depende de elementos externos. E nessa exposição à luz azul, o nosso corpo entende que ainda é dia. Pronto, era uma coisa que eu estava falando. Hum, hum, uma coisa que eu estava falando no início, né? Que aqui, por exemplo, o que a gente tem na Inglaterra, a gente tem, para quem não pegou, eu moro na Inglaterra. Então, a exposição de sol, o dia, né, começa às 4:30 da manhã e o sol se põe às 10:30 da manhã. Então, isso mantém você num ritmo mais produtivo, né? Porque é como se fosse dia, é mais difícil ir dormir, é mais difícil colocar as crianças para dormir. Então, a luz azul afeta a supressão da melatonina, o que afeta o sono, ou seja, o seu corpo demora mais a liberar a melatonina, que é o que vai colocar você para dormir. Você dormindo menos horas por dia, embora em algum momento você vai dormir, vamos colocar assim, você vai dormir menos tempo, você vai ter uma exposição menor ao que eles chamam de sono profundo. Aí tem uns nomes esquisitíssimos que eu não me lembro agora, que é em relação à frequência do sono, as ondas betas, o inconsciente. É esse aí, Ranieri, valeu. Valeu. Então, aí você, pronto, é aquilo que eu falei. Você está pensando, tá, mas tudo bem. Eu só estou dormindo ruim. Não, o dormir ruim, ele pode desencadear doenças seríssimas, não é? Ele pode desencadear síndromes metabólicas, ele vai afetar a sua imunidade, ele pode provocar diabetes, câncer. E aí, dentro dessa fatiga que se cria, você pode desenvolver quadros que vão afetar a sua saúde mental, tipo ansiedade, tipo depressão, tipo irritabilidade, sérias, e outras coisas nesse sentido. Também há estudos que colocam. Um estudo durante a noite não é recomendado? A gente vai falar disso também, Paulo Henrique.
mais para frente. Também há estudos que dizem que há uma relação da luz azul com a radiação ultravioleta. Então, essa radiação, ela pode danificar as células da nossa retina, né? Ela pode criar uma modificação que aí vai ter... valeu, Ranieri, gostei dessa dica. Que vão ter efeitos mais para frente, né? Next, bora. Então, alterações neurológicas e saúde mental, né? A primeira coisa é o sono. O sono vem, como eu falei, seria adequado usar o termo de transtorno de dependência de tela? Francisco, como eu falei, eu não sou especialista, né? Não sou médica. Existem transtornos que são nomeados já e são conhecidos. Eu não sou muito a favor dessa criação desses transtornos assim, não, porque eu acho que a gente acaba rotulando muito e não pensando em outras questões, né? Então, eu não sei responder a sua pergunta. Tá, Maria do Socorro, eu vou tentar falar mais devagar, então. E aí você me diz, por favor, se tá dando certo. Então, compromete as capacidades mentais e futuramente as capacidades fisiológicas, né? O que eu falei, em poucas noites mal dormidas, você passa a ter um quadro mais de irritação, você passa a ter um quadro mais de impaciência, então você tem uma capacidade de concentração menor, e com uma exposição maior a isso, você pode sim desenvolver, né, as doenças, como eu já falei, e quadros depressivos, quadros de ansiedade e tudo mais. Uma outra alteração neurológica em relação à exposição é a questão da atenção. Né, você fica, porque é engraçado isso, porque tem várias dinâmicas. Tem a dinâmica que fala que até a questão deixa eu ver só. Pronto. Você fica numa velocidade maior, né? Você muda de um foco para outro, você não tem mais uma coisa só. Então, o seu foco de atenção, o seu tempo de atenção diminui. E isso vem por conta da exposição, né? Que causa, seja, o sono, também a falta de sono e a exposição à luz afeta a sua capacidade de atenção. Afeta também, existem estudos que falam que em crianças, por exemplo, isso chega a afetar a massa, a parte do córtex, sei lá qual é o córtex, tô brincando. Não, afeta a parte afeta o cérebro infantil e atrapalha as capacidades cognitivas da criança, ou seja, crianças com maior exposição a telas têm capacidades cognitivas abaladas, né? Aí, de novo, aquela história, são pesquisas que estão em processo, né? Uma coisa que eu achei interessante a gente perceber que é que tudo isso gera na nossa fisiologia uma mudança. Então, por exemplo, a luz azul atrapalha a melatonina, né? A dopamina é um neurotransmissor que está associado à questão do prazer, né? Então, atitudes repetitivas, em geral, geram a liberação de dopamina. E por que eu tô falando disso aqui? Eu tô falando aqui porque, por exemplo, às vezes você não se liga que tem uma expressão em inglês, eu não sei se em português tem, que fala do mindful scrolling, né? Você tá passando o dedo na tela repetidamente e sem nem se tocar. Então, às vezes isso é um reflexo de uma alteração neurológica. Você está ali porque você está, na verdade, reagindo à dopamina, não é porque você efetivamente queria estar passando ao dedo na tela durante 1000 horas, né? Uma outra questão, Francisco, e aí eu estou chamando a sua atenção porque existem agora, eles estão falando desse distúrbio de distração e irritabilidade, que é quando você, por exemplo, tem um pai, vamos dar um exemplo, o pai está no telefone, e a criança tenta interromper e ele responde a essa criança com irritação, né? Existem estudos que indicam que, na verdade, essa irritação que a gente manifesta quando a gente está ou aqui no laptop ou num tablet vendo uma coisa e é interrompido, é também uma reação fisiológica, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, que não é acostumado ou
tenta, a dificuldade do cérebro em se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, libera o hormônio cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. Então, você reage, ou seja, você está, na verdade, reagindo você está reagindo com seus filhos como uma resposta à exposição que a tela causou, né? É engraçado que você pensa assim, a criança, além de ter que ele tá vendo um pai distraído no telefone, ele ainda tem que lidar com seu mau humor. Pronto, exatamente, Ranieri, quem nunca se vê, pronto, e aí a gente vai falar disso mais na frente, porque algumas respostas da gente, como essas que eu listei agora, elas não são conscientes, elas já são respostas a alterações neurológicas e fisiológicas que essas telas estão trazendo para a gente, né? Isabel, cuidado com a liberação do cortisol. Então, falando dos olhos, né? E brinquei com a história daquela piscadinha, né? A gente, e tem um estudo muito legal sobre isso, que eu tive a sorte, inclusive, de ver a apresentação desses cientistas apresentando, que falava sobre isso. Eles tentaram simular em laboratório a questão da contagem das piscadas, não é? Porque a gente pisca para lubrificar os nossos olhos, a gente pisca para proteger os nossos olhos. E a exposição excessiva à tela faz com que a gente reduza drasticamente o número de piscadas, né? E isso pode causar, para além de embaçamento, ardor e irritação, danos sérios aos nossos olhos e a nossa visão, né? Outra consequência que eles colocam é de que o excesso de luminosidade, que eu já falei, né, ele pode alterar as células da nossa retina, então altera a estrutura do globo ocular, não é só uma coisa, foi luz demais, não, você está alterando o seu corpo em reação àquela tela, né? Uma outra coisa que eu li é da história do campo. Então, a gente, né, como seres humanos, a gente tem que tentar, e essa é quem foi que acabou de colocar a história dos intervalos? As pausas. Isabel, uma das coisas que eles sugerem também é isso. Tente ter intervalos, não só no sentido de tirar os seus olhos da tela, mas no sentido de tirar o seu foco do seu olhar de um campo fechado de visão para um campo de visão aberta. Ou seja, a questão de você sair numa praça, né? O seu foco não tá limitado a um ponto só. Isso também atrapalha a questão da atenção, porque você começa a ter uma visão limitada no sentido de perceber o ambiente que está ao seu redor. A pesquisa que eu falei colocava, inclusive, que se, né, como é que eu digo? Se a estrutura, vamos dizer assim, o sistema, né, fosse justo, as pessoas que trabalham no setor audiovisual, eles deveriam receber auxílio periculosidade, tal qual, por exemplo, quem trabalha num posto de gasolina, porque a pesquisa que dizia era isso, quem trabalha com audiovisual reduz tão drástico a piscada que você reeduca o seu corpo a não piscar. Então, aquelas pessoas que trabalham com audiovisual, elas estão em constante estado de atenção, mesmo quando não estão expostos à tela. Então, mesmo quando eles estão sendo expostos a um campo aberto, como eu falei, a piscada está reduzida, porque a fisiologia dele já responde a fisiologia dele já responde a qualquer formação de imagem como se fosse uma imagem de trabalho, que precisa ser analisada. Não. Vou falar de realidade virtual também. Tá, mais para frente. Vocês estão muito ansiosos, meu povo. Isso deve ser tudo os cortisol atacando vocês. A pele, minha gente, isso foi uma surpresa até para mim. Isso foi uma descoberta há pouco tempo, quando eu estava me preparando para esse encontro com vocês. De novo, está relacionada à questão da luz azul. Como a luz azul está no espectro, né, ou se relaciona à radiação ultravioleta, isso vai ocasionar
manchas na nossa pele. Isso tem relação, pode acelerar o nosso envelhecimento, né? E o que as pesquisas que eu li indicavam era que não é uma coisa, por exemplo, não é hoje, né? Pronto, aqui saí, como a Isabel está dizendo, vou terminar essa palestra, tenho mais 10 cabelo branco. Não. É quando é o efeito cumulativo, né? E eu achei chocante, eu não sei o que vocês vão achar, mas uma das coisas que eles indicavam era você passar protetor. Então, tu imagina agora que tu vai passar protetor para sentar na frente do teu computador para trabalhar. É uma maravilha. Articulações, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, eu pelo menos estou sofrendo com isso, em relação à de articulação e musculatura, porque eu acho que principalmente quem foi forçado, né, entre aspas, quem está tendo a sorte, né, e o privilégio de poder trabalhar e trabalhar de casa, não tem normalmente um ambiente em casa de trabalho que contemple uma cadeira com sustentação para as costas, né, um desk que trabalha a que trabalha o computador na altura dos olhos e tudo mais, né? Então a gente se expõe a afetar também a questão de articulação, musculatura. Então, danos por repetição e danos por repetição e danos posturais, né? Tais como tendinite, a questão do digitar, né? Ou o scroll, né? Isso pode afetar as nossas articulações, alterações na coluna, isso eu acho super interessante, porque é como se a gente mexesse com o centro de equilíbrio do nosso corpo. A gente sempre tem uma proteção de quando está num laptop ou quando está num tablet ou num smartphone, de dobrar, né, inclinar a cabeça. E aí você começa a alterar a sua coluna, mexendo no centro de equilíbrio do pescoço. E aí você vai ter dores nos ombros, dores nas costas, vai ter um pescoço travado, e isso tem sido muito notado recentemente, justo pela justo pela exposição de maneira indevida, né? Então, pronto, como a Isabel está dizendo, a gente, por onde é que passa o cuidado? Passa por tentar manter a postura e passa por uma outra questão, que é uma coisa que eu acho que a gente também não se liga, intervalos, né? Então, ficou 40 minutos sentado no computador, dá uma volta na casa, dá uma alongada, né? Tenta, se possível, em vez de sentar no sofá todo enrolado, segurando o telefone na mão, tenta segurar o telefone na altura dos olhos, né? Vai criar um problema do ombro, mas aí é outra questão, já não é da tela, já é da mão. um, Tô brincando, dizendo assim, o cuidado passa por isso, por tentar perceber, né, foi por onde eu falei, tentando perceber, então vamos tentar tomar consciência de tudo isso que vem com essa exposição, né? Dentro dos sintomas mais a menos que vem com essa história do ficar sentado muito tempo, você começa a sentir dor, perda de sensibilidade na perna, pode haver uma perda de musculatura, né? Porque há um sedentarismo, mas esse é o próximo slide. Então, em relação à alimentação, né? E o sedentarismo tem relação direta, isso já são vários estudos com a questão da obesidade, porque você não se movimenta, né? Então você tem uma tendência maior também a não se alimentar direito. Uma das pesquisas que eu li colocava a questão dos snacks, né? Que em inglês é como se fosse a merenda, o lanche, né? Ou aquela beliscadinha que você dá. Em geral, quando você está na vibe da dopamina, né? No movimento repetitivo, ou várias horas jogando num joguinho no telefone, ou olhando as fotos dos outros no Instagram, você tá numa vibe tão assim que não é como se você não ativasse o seu corpo para perceber a fome direito. Então, qualquer batatinha, qualquer coxinha vai matar ali a sua fome, e é muito melhor você matar enquanto está entretido, não é? Eu tô querendo dizer melhor no sentido de quando você tá na vibe da dopamina. Então, é o que eu tô tentando falar na questão do estado de espírito, né? A sua desconexão, você está reagindo a uma relação, você está reagindo a uma alteração fisiológica, né? E não percebe
o essencial, que é, peraí, é hora de almoçar, então, peraí, eu tenho que me alimentar direito, peraí, por mais que esse jogo, essa série no Netflix esteja super legal, agora é a hora de almoçar. O seu estado de espírito não ajuda a perceber aquilo, porque você está numa vibe, né, tá na vibe da vibe da dopamina. E uma outra questão em relação à alimentação é essa da presença consciente, quando você larga as telas, né, você está efetivamente largando e está tendo um momento de alimentação consciente, tipo, eu estou almoçando porque eu estou almoçando, eu estou separando 30 minutos do meu dia para ter um intervalo de almoço, ou eu estou aqui sentado, comendo de qualquer jeito, segurando um telefone, né? Já tem, ou assistindo a televisão, ou essa questão das crianças que só comem em frente a aparatos tecnológicos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem também outras pesquisas que dizem que não é só a falta de percepção do corpo em relação à fome ou a fuga em busca de qualquer coisa, né? De um lanche que em geral são gorduras ruins, não é? Cheios de açúcar e tudo mais. Atrapalha a nutrição. Mesmo você, né, sem estar presente, consciente, né, mindful do que você está comendo, isso também vai atrapalhar a maneira como o seu corpo se alimenta daqueles ou captura os nutrientes daquela alimentação, mesmo sendo uma alimentação boa. Ranieri, na verdade, é aí onde a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não toda tela, eu diria que toda tela é segura. Se a sua relação com a tela é uma relação saudável. Não, a tela azul durante o dia, ela é segura, né? Dentro de uma maneira controlada. Porque a luz azul que o seu telefone emite, como eu falei, é a mesma luz azul que você pode pegar do lado de fora. Claro, tem uma diferença, porque é uma luz artificial, mas assim, não vai ser tu usar o tablet durante o dia, não vai ser a luz azul que tu se expõe durante o dia que vai acabar com a tua vida, né? Ela é menos indicada de noite. Uma outra questão que vem uma outra questão que vem, né, não é só o dispositivo, é o que você acessa através do dispositivo, né? É a importância do conteúdo e como esse conteúdo pode afetar a sua saúde. Que pode parecer uma ideia meio louca, né? Mas não é. Então, né, a pergunta que eu trago aqui é essa, né? Você é o que você acessa, né? Qual é o conteúdo que você acessa? Se você acessa todos esses conteúdos que eu listei, Dry Eye Syndrome. Eu não sei, Perinto. Procura aí no Google e responde pra gente que a gente discute. Eu nunca ouvi falar dessa síndrome aí, não. Pode até ser a mesma síndrome que eu falei anteriormente, com um nome bonito. Mas, enfim, então, a questão da exposição, né? Os males que podem trazer para a sua vida, o cyberbullying, os males, né? A questão do acesso à violência, à pornografia, né? Esses conteúdos que tem, né? Promovem essa questão da vergonha do corpo, né? Algumas situações de exploração, ou várias situações de exploração, por exemplo, aqui na Inglaterra, as escolas elas são muito trabalhadas nisso, né, de você tentar monitorar o acesso, ou quem está acessando as crianças, né, porque você tem, sim, a questão do terrorismo muito presente aqui, então as pessoas aliciam mesmo pela internet, né, essas histórias que você vê, assim, meio que em filme, aqui acontece de verdade. Embora deve acontecer no Brasil também, porque eu acho que, né, no Brasil a ideia de terrorista é que não é tão formada, enfim, vamos falar nisso não. E a questão de segurança e privacidade, né? Não só segurança e privacidade em relação à sua segurança, não só em relação à sua segurança física, mas em relação à segurança dos seus filhos, não é? A segurança dos seus dados, a segurança da sua casa, a segurança do seu dinheiro, a segurança de tudo mais que pode vir quando você acessa um conteúdo errado, né?
E isso tudo, pronto. Então, todos esses tipos de conteúdo são exemplos que podem levar a quê? A quadros de ansiedade, a quadros de depressão, a quadros de suicídio, não é? Porque e aí é aquela brincadeira. Não é que isso não poderia acontecer. Nossa, massa, Heloísa, valeu aí a dica. Que eu acho que, na verdade, alguém já tinha dado um pouquinho mais para frente. Mais para trás, na verdade. Enfim, então, alguns distúrbios que eu trouxe, só porque, né, são distúrbios mais conhecidos, tem a questão do distúrbios dos jogos, né, que tem a ver com a história da vibe da dopamina de novo. Mas que, por exemplo, para ser diagnosticado, a maneira como se diagnostica passa pela percepção de que a pessoa está fora de controle. Como é o fora de controle? O fora de controle está onde aquela pessoa... pronto. Esse fear of missing out já é um problema velho, mas o distúrbio dos jogos, ele passa por analisar em que aquela pessoa, aquele indivíduo, abre mão de todos os outros hábitos que são essenciais, né? A questão da realidade virtual. Agora não me lembro quem foi que perguntou, desculpa, esqueci o nome. Mas, sim, eu inclusive estudei bastante isso aqui, estava trabalhando num projeto com realidade virtual e realidade aumentada. Fui na algumas apresentações e é muito forte, porque, por exemplo, crianças, a indicação é de que crianças com menos de 5 anos, ela não deve usar, ou são 4 anos, ela não deve usar nenhum tipo de realidade virtual, porque a capacidade cognitiva da criança, ou a capacidade cerebral não diferencia. Então, se você expõe uma criança com menos de 4 anos a um experimento, a um jogo em realidade virtual, com imersão, né? Eu respondo já, Isabel, tua pergunta. O cérebro não diferencia como um jogo ou como uma experiência. Então, o cérebro registra como se a pessoa tivesse efetivamente vivenciado aquilo, né? E aí há um perigo, porque há um perigo de uma lavagem cerebral, né? Há um perigo de você conduzir aquele ser desde pequeno para perceberem realidades que são fictícias, mas são gravadas no cérebro como realidades de verdade, né? Essa frase, realidade de verdade, realidade fictícia, passa por outras percepções também. Realidade virtual e realidade aumentada, Isabel. Eu sou fã de realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É quando você pensa, tipo assim, a sua realidade, né? Seja o seu ambiente ao redor, usa um dispositivo que adiciona uma camada de informação digital. Então, por exemplo, você pegou o telefone e aí você... Esses filtros do Instagram, que eu não sei se você usou, né? Tá. Esses filtros do Instagram, você projeta uma máscara em cima de você. Então, você aumentou a realidade. Você tem o ser real com uma projeção que veio do mundo digital. Né? A realidade virtual é o contrário. Em geral, são ambientes, você é imergido em todo um ambiente virtual. Embora eles também estão começando a usar avatares, e aí você se vê naquele espaço, mas aquele espaço, na maioria das vezes, está completamente desconectado da realidade. Tananã. Os filtros que o povo coloca nas fotos. Pronto, isso também é uma realidade aumentada. Exatamente. Exemplos de jogos com realidade virtual. Tem um jogo incrível. Incrível que eu digo assim, certo? Para quem já gosta de jogo, é incrível, entre aspas. Mas ele tem um jogo que a cidade de Barcelona, inclusive, desenvolveu para incentivar o turismo. É muito legal, muito legal. Pokémon Go, ele não é realidade virtual, a não ser que tenham lançado um novo. Pokémon Go, ele é a realidade aumentada, justo porque você usa o dispositivo e o dispositivo, ele mostra o Pokémon na sua realidade, né, no seu ambiente ao redor. Eu gosto muito mais de realidade aumentada.
Então, vou passar, certo? Porque, né, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, buscando o equilíbrio, né? O que eu quero trazer com isso, com a questão do buscando o equilíbrio? Para mim, o buscando o equilíbrio, ele vem de você, ele passa pela autoobservação, né? Como eu já falei, a maior parte desses malefícios, ele vem do excesso. E muitos dos filtros que eles usam no sentido de que onde é que começa a ser ruim? Começa a ser ruim quando ele começa a substituir uma prática essencial, né? Eu vou ler essa frase para vocês porque eu achei super interessante. Assim, interessante no sentido de completo sentido, né? A Organização Mundial da Saúde estabelece como diretriz que as experiências digitais não podem competir com nenhuma atividade essencial ao desenvolvimento pleno da infância, né? Como alimentação, sono, movimento e interação humana. Então, quando um tempo de tela substitui qualquer uma dessas coisas, embora hoje estamos num panorama diferente, então, por exemplo, usar a tela para uma interação humana, porque estamos em isolamento, né, dentro de uma rotina bem estabelecida, não é uma substituição, né? Eu não estou deixando, por exemplo, de brincar com a minha mãe na sala da minha casa para estar brincando num joguinho no meu tablet. Não, eu estou usando a tecnologia como um possibilitador dessa interação. Então, aí sim é sadio. É aí onde eu acho que mora o filtro. Depende do simulador. Depende do simulador, Daniel. Depende do nível de imersão do simulador. Porque existem simuladores, por exemplo, existe um aplicativo de realidade aumentada que são para auxiliar técnicos em empresas de... Se eu não me engano, até o Robson tinha uma história dessa com a troca dos gases, ou o ritual de segurança que você tinha que estabelecer para trocar o gás, ou desconectar a mangueira do gás, eu não me lembro direito como era essa história. Você usava o telefone para filtrar a válvula tal, e o telefone, no telefone, né, tem a projeção da imagem, porque a câmera, na maioria das vezes, está ligada, e mostrava um modelo 3D da válvula com uma setinha mostrando quantas vezes você tinha que girar para aquele lado. Então, se não há essa imersão virtual, para mim é realidade aumentada. Eu estou adicionando uma camada de informação digital na sua realidade ao redor, né? Se há uma imersão, né, som, imagem, onde você se percebe pertencendo àquele espaço, para mim é realidade virtual. Então, algumas questões sobre como se auto-observar, né? Algumas perguntas. Como você avalia sua relação com as telas? E é por aí onde você começa a estabelecer os filtros e a sua percepção. Como eu falei no início, isso aqui é muito subjetivo, então vocês vão ter que perceber dentro das dinâmicas e dos usos de vocês o que é que faz sentido e como pequenas mudanças ou pequenos hábitos, pequenas mudanças podem gerar novos hábitos, né? Eu não tenho, por exemplo, uma coisa que eu fiquei procurando e depois desisti foi, vou trazer aqui dicas de aplicativo, dicas de como você faz, mas vai ser muito dependente das telas que você usa, da sua relação com as telas, né, do dispositivo que você tem, porque alguns dispositivos hoje em dia já têm medidores de tempo e tudo mais. Eu vou correr um pouco porque eu estou me atrasando aqui. Então, quanto tempo você passa em frente às telas por dia? Né? Essa é uma pergunta que você pode responder, acredito que fácil. E falando, por exemplo, nos dispositivos como o computador, os dispositivos, tirando a televisão, você hoje em dia tem dentro desses telefones o quantizadores, né, que dizem, hoje você passou tantas horas, né, e alguns até inclusive oferecem gráficos, né. Quais são os seus gatilhos? Essa é uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente, né, se auto-observar. O que é que te faz? O que é que te faz pegar um telefone para olhar? É porque você precisa? Ou pronto, Fábio, pois mas talvez seja olhar para eles que a coisa se endireita, né? Antes de você apresentar todos os quadros ruins que eu apresentei no início da apresentação. Mas quais são os seus gatilhos? O que é que você
por que a sua dependência do telefone? Há uma relação sadia? O que é que te faz? É o tédio, né? É preguiça? O que mais, né, vem disso? E a terceira pergunta, que para mim é a mais importante, elas substituem suas prioridades? Como eu falei, você fica na tela e deixa de dormir? Você fica na tela e deixa de, sei lá, dar uma caminhada, né? São perguntas que era legal vocês anotarem se vocês querem, né, entrar nessa vibe de refletir como é que isso pode afetar vocês. Outras perguntas que já vêm em relação ao conteúdo, né? O conteúdo faz bem, o conteúdo que você acessa, ele faz bem a alguém? Quando eu digo faz bem a alguém, é no sentido de, é um conteúdo sadio, né? Ele acrescenta na sua vida. Quando você gera conteúdo com o uso das telas, esse seu conteúdo, ele acrescenta a vida de alguém, né? Se não, vamos descartar isso, né? Ou vamos rever por que eu estou acessando esse conteúdo e o que eu posso fazer com ele. Outras pessoas te questionam sobre o conteúdo e sobre a sua relação, né? Sobre o que você acessa. Aí vem aquela velha história, a mãe, né? A mãe, pobre coitada da mãe, pobre coitada da mãe, né? Mas ela não, pobre coitada da mãe. Porque, como eu brinco dizendo que ela não é um clichê à toa, né? Então, se você tem, mas não precisa ser só a mãe. Se a mãe, sua mãe, ou pessoas que gostam de você, começam a questionar sobre por que você está vendo isso, ou por que você está tantas horas nisso, ou busque alguma outra coisa, embora possa parecer que tem só alguém enchendo seu saco, né? Isso pode estar sendo um despertar para você. Para aí que tem pessoas que se importam comigo, que estão me chamando a atenção para isso. Então, isso está parecendo errado para alguém. É um sinal, é uma chamada para uma reflexão, né? Pronto, Ranieri, exatamente isso. E aí, a gente vai ver algumas dicas que dá para também equilibrar isso aí, né? Pronto, aí a outra pergunta, você já passou por algum perigo por conta das telas, né? Que não precisa nem ser aquela selfie com leão. Pode ser você tá andando no meio da rua, você está atravessando uma rua, olhando para a tela do seu telefone. Então, você está se expondo, né? Você já se pegou em alguma situação de perigo também de acesso, né? De conteúdo. Você já se pôs algum estranho ou algum tipo de, não sei, situação onde você percebeu, peraí, que isso aqui não está certo, né? Então, tem uma reflexão também por trás dessa pergunta. Para construir novos hábitos, né? Uma vez que você se questionou essas perguntas, tem várias outras perguntas. Como eu falei, um dos livros que eu usei, ele, na verdade, que é para promover essa reflexão em relação à infância, ele traz esse questionário super legal, que é fácil você traçar um plano de ação, né? Pronto, olha aí, Maria Socorro, você precisa refletir, porque a pessoa andar naquela escorregar porque está segurando o telefone, além da vergonha que deve ter sido, né, é perigoso. Olha aí, pronto, Perinto. Perinto, massa, um outro exemplo de conteúdo inadequado, né? Não foi legal. Pronto, aí vem as dicas, né? Então, estabeleça as suas próprias métricas. É engraçado quando a gente diz assim, ao menos para mim foi isso, né? Como é estabelecer suas próprias métricas? Ah, ok, massa. Eu preciso de 3 horas no Netflix, eu preciso de 2 horas ouvindo música, eu preciso disso, tem que estudar 3 horas, tem que fazer não sei o que 3 horas. Não. As métricas, elas começam ao contrário. As métricas, elas começam considerando que é essencial. Então, você vai começar dizendo assim, quantas horas de sono eu preciso por dia? Quantas horas de estudo eu preciso por dia? Que aí é onde entra essa questão da EAD, né? Esteja integrando todas as áreas da vida humana, a tecnologia hoje em dia não limita-se apenas ao entretenimento. Não faça isso, Carlos. Não seja essa pessoa. Não seja. Pronto, Daniel, isso que você falou para mim é uma das coisas que eu sou fã da realidade aumentada, porque eu acho que a realidade aumentada ela potencializa uma percepção sem te desconectar completamente do mundo ao teu redor, né? E é muito divertido isso, né? Você
você adicionar essas camadas de informação que só são acessíveis por conta da tecnologia, né? Então, voltando para as métricas, você começa estabelecendo o que é essencial para a sua saúde, são horas de sono, horas de estudo, horas de trabalho, quantas horas de atividade física, quais são as horas da alimentação, né? Tudo isso que eu listei no slide são essenciais, certo? Então, isso é o que vem primeiro. E aí é onde você encaixa o tempo de tela, por exemplo, que você quer para lazer, né? Depois disso, se sobrar alguma hora no seu dia. Mas também não precisa ser por dia. Você pode também, claro, trabalhar a rotina, porque eu, pelo menos, não faço atividade física todo dia. Então, de repente, tu pode, né? Um dia tu fica assistindo um filminho, no outro dia tu vai dar uma passeada. Uma dica que eu acho sim, peraí que agora eu fiquei confusa. Sim, uma coisa que eu acho, pronto, que foi o que eu falei, né? O alterne, busque alternativas. E o que é lazer, Brena? Gente, Maria de Socorro, eu vou te dar umas dicas depois, tá? Mas pronto, Hammurabi, ó, tá aí. Eu sabia que vocês iam trazer muitas coisas que iam se encaixar nisso, porque é muito reflexo, né, do que todos nós estamos expostos. Então, alterne, busque alternativas, né? Uma das coisas é exatamente isso, você não precisa ser rigoroso. Você pode encaixar a tela de maneiras saudáveis, né? E de maneiras diferentes. Por exemplo, você falou, essa tal dessa EAD. Tá bom, mas será que essa tal da EAD, o material ou o estudar só está vinculado a uma tela? Você não tem como buscar uma alternativa para aquela tela? Por exemplo, e eu vou falar de novo disso mais na frente, se der, né? Os meus filhos, por exemplo, que estão com, né, a escola está fechada, toda a leitura era para ser feita através das telas. Eu, mas porque sou privilegiada, preferi comprar livros reais, para que, ao menos o tempo de leitura, né, não adicionasse ao tempo de tela. Não estou dizendo que eles não usam o tablet para estudar, usam, né, como agora, e tem, né, eles estão, mas quando você pode buscar uma alternativa, isso pode ajudar, né? Se comprometa para reforçar o novo hábito. Daniele, eu vou fugir dessa polêmica. Não vou fugir, não. Eu falo já. Deixa eu só terminar de falar sobre esse slide e eu te respondo. Mas uma coisa que eu acho importante, né? Hábitos são coisas que vêm também da repetição. Então, lá vou eu falar da vibe da dopamina, né? Mas, assim, quando você tem um estilo específico, né? Você já tem um padrão de comportamento que já sabe que, por exemplo, você vai deitar para dormir, você ainda vai ficar 2 horas no telefone, né? Isso é um hábito. Como é que você rompe esse hábito? 1, com comprometimento e 2, com o reforço do hábito. Vai ser difícil pra caramba no primeiro dia, vai ser difícil pra caramba no segundo dia, mas depois de 2 semanas, você já não vai mais estar naquele ímpeto de pegar o telefone e ficar 2 horas no telefone, né? Então, tem que partir de um comprometimento para que você reforce essa pequena mudança, e aí, a partir daí, ela vai virar um novo hábito, e aí vai ficar muito mais fácil para você lidar com aquilo, né? Em relação ao tempo, como eu já falei, tem muitos aplicativos que medem o tempo, muitos dos dispositivos, inclusive, ai, meu Deus, deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Muitos dos dispositivos já têm quantizadores internos, né? Você nem precisa de um aplicativo específico. Enfim, e também existem aplicativos que bloqueiam, né? Tipo, depois de tanto tempo, acabou, né? Não desbloqueia mais o telefone. Fora de foco é uma outra maneira de lhe ajudar, né? Você pode estipular zonas ou momentos livres de tela, por exemplo,
dentro da sua autoobservação, estabelecer que horas de refeição e horas de família, ou horas de exercício, as telas não fazem parte. Você pode pensar também em áreas físicas na sua casa, por exemplo, a sala da minha casa não pode ter um dispositivo, né? Ajuda muito, principalmente para quem leva o telefone para a cama, essa coisa do estabelecer um lugar para o carregamento dos dispositivos, que de preferência tem que ser um lugar que não seja fácil de mudar de ideia e esticar um braço. Então, tente colocar todos os dispositivos para carregar no mesmo canto, em um cômodo que não seja tão acessado, né? Se você faz isso, desative as notificações, porque, né, elas vão ter, né, aquela coisa do anjinho, do diabinho no ouvido, ele vai tentar você para voltar para aquilo e pegar o telefone, porque de repente aquela notificação pode ser alguma coisa muito importante, que muitas vezes não é. E a história que foi perguntada mais cedo, né? A recomendação é de que, no mínimo, 1 hora antes de dormir, você se desconecte de todas as telas, né? É o tempo mínimo que o seu corpo vai ter para reagir e liberar a melatonina como deve. Então, vai usar a tela de noite, né? Para pelo menos 1 hora anterior à hora de dormir. Uma outra coisa é tentar estabelecer o hábito de dormir na mesma hora, porque é um outro estímulo externo que ajuda o seu corpo a se regular. Então, né? Então, tá, vou tentar dormir todo dia 10 horas. Então, todo dia 8h30, acabou tela, né? Acabou luminosidade na casa. Isso ajuda, né? E uma coisa que eu coloquei, para quem tem coabitantes na casa, né? Entre em acordo. Esses acordos e esses combinados são muito mais válidos quando são seguidos por várias pessoas, né? Quando é um acordo comum, tipo, você tem sua mãe, você tem seus colegas, você tem sua esposa, você tem seus filhos, todo mundo segue essa mesma história. Quando eu quero dormir bem, desligo todos os... É isso mesmo, Perinto. Agora eu vou voltar para a pergunta, vou responder a pergunta sobre a escola e a tela no final, para poder dar andamento aqui antes que a Luciana me bote de castigo. Falta um pouquinho. Falta pouquinho, e é porque também eu me preocupo com isso, né? No máximo 1 hora a gente tem que dar uma parada no intervalo, porque é 1 hora de exposição à tela. Aqui, por exemplo, na Inglaterra, é uma coisa que a gente tenta seguir, é não ter reuniões que levem mais de 1 hora. E se tem, você para uns 10 minutinhos para dar um descanso e dar uma alongada. Então, nutrição digital, né? Categorize, aí de novo a história de categorizar, categorize o conteúdo acessado, né? Que ele começa por conteúdo imprescindível, conteúdo necessário e conteúdo descartável. Qual é um conteúdo imprescindível? É o que está relacionado à questão do seu trabalho, né? O tempo de estudo que tem que ser feito em telas. Então, esse é um conteúdo imprescindível. Então, você começa da parte, entre aspas, né? Da parte menos divertida para a parte mais divertida. Então, na hora que você categoriza o tempo de tela que eu preciso para esse conteúdo imprescindível, e qual é esse conteúdo imprescindível, eu passo para o conteúdo necessário. Qual é o conteúdo necessário? Lazer. Lazer é um conteúdo necessário, mas isso também tem que ser, essa reflexão também tem que vir, qual é o conteúdo que eu estou usando como um conteúdo de lazer, né? O que é esse conteúdo necessário? Ele é necessário mesmo? E qual é o tipo de conteúdo descartável? Que todo mundo tem, vai ter um bom senso de saber, cara, eu perco muito tempo da minha vida vendo, sei lá, ou stalkeando alguém, né? Rebeca, não precisa ser nas telas, né? Como eu falei antes, uma vez que você contemplou aquelas outras categorias que falam do movimento, do tempo de natureza, né, de tempo de sociabilização, aí você pode sim usar como um espaço extra, porque isso é o que é importante, é você perceber que não é ruim, não é mal. As telas, elas não vão, né? O que mata é o desequilíbrio, o que mata é você usar de forma indevida. Tudo usado, inclusive as associações mundiais e associações de pediatria inglesa e brasileira dizem sim que o uso devido da tela pode promover o aprendizado, pode promover engajamento, mas isso tem que passar por essas reflexões que eu estou trazendo aqui, né? E uma outra coisa que eu acho interessante, duas, né? O espaço para o tédio,
né, isso já é super antigo, onde o TED, na verdade, ele vira um potencializador de criatividade, imaginação e de solução de problemas. Então, a gente precisa, sim, de espaços de tédio, as crianças precisam, sim, de espaço de tédio. E que, se você pode, né, se sobrou esse tempo, tente associar o conteúdo que você acessa com objetivos pessoais. Ou seja, por exemplo, eu queria muito virar, sei lá, cantora. Então, será que não tem como eu tentar focar mais em conteúdos que me ensinem a cantar melhor, em vez de estar lendo quantos mortos a gente teve hoje do coronavírus? Eu estou querendo dizer assim, vamos tentar usar conteúdos que façam a gente andar para frente, né? Não necessariamente ficar estagnada a história da procrastinação. E, por favor, denuncie conteúdo impróprio, porque a internet é o nosso espaço e a gente precisa, né, agir também. Façam o bem, Glauciane, isso. A gente precisa agir também pensando que é um espaço comum, né, e pertencemos a uma comunidade, precisamos olhar para o outro. E quando não der para fugir, né, como foi colocado, mas eu tenho que estudar. De novo, busque mídias alternativas. Uma mídia que eu indico muito, e eu sou fã, são os podcasts, né? Então, por exemplo, se você precisa ler, né? Será que não tem um podcast que traga aquele mesmo conteúdo, né? Será que não existe a versão de áudio do livro que você precisa ler? Uma das coisas que eu vi que as pessoas usam, eu não sei como é o acessar isso aí no Brasil, certo? Mas uma das coisas que alguns alunos que eu cruzei aqui na Inglaterra fazem são os leitores de PDF. Pela questão da acessibilidade, o Google Chrome, por exemplo, tem plugins que lê o PDF, né? Então, você não precisa estar lendo o PDF. Pode ser que soe diferente, pode ser que o sotaque não seja o melhor, mas você pode colocar o seu laptop para ler o livro para você, o seu PDF, enquanto você está fazendo uma outra coisa. De novo, o que vai estar reduzindo? Vai estar reduzindo o seu tempo de tela. Mas tem também um equilíbrio. Você vai ficar o dia inteiro de fone de ouvido, aí os danos já vão ser, né, a audição. Então, estou querendo dizer que, de novo, a questão do equilíbrio. Tente buscar mídias alternativas. Se você tiver condições financeiras, por que não comprar um livro? Né? Eu ia indicar, a minha indicação seria vá à biblioteca, mas, né, ninguém pode ir à biblioteca, então existe alguém que tem um livro, tem como isso ser, né? Tem como eu intercalar o tempo de leitura em tela com o tempo de áudio, com o tempo de leitura em papel, que prejudica menos, né, a vista. E aí a pergunta é, será que não dá mesmo? Ou será que a gente que já está tão acostumado a isso, que se coloca no papel de vítima e diz, mas eu tenho que fazer assim, né? E se você não consegue sair desse ciclo, talvez um detox seja uma coisa que eu indique, né? Tente sim, tente passar alguns dias sem, né? Tipo, tá de férias ou um final de semana. Como um experimento, consigo passar um final de semana sem um telefone, né? Sem olhar uma tela, eu consigo me reconectar com os prazeres que estão em coisas que não estão vinculadas à tecnologia ou não, né? E como é que você vai se sentir com isso? E aí cheguei nas perguntas! Embora eu já deva ter respondido as 80 perguntas, eu vou voltar para a pergunta das escolas. Pronto. Daniele, eu tive essa discussão ontem essa conversa ontem com a minha mãe. Eu não gosto, certo? Eu não acho isso uma prática legal. Você sentar uma criança na frente de um computador por 1 hora, embora eu vou dizer, né, que uma das coisas que eu li muito, porque eu li muito sobre as recomendações de associações de pediatria e tal, o olhar de julgamento também não ajuda, né? E eu não estou falando do seu, não estou falando do meu, porque eu estou lhe dizendo que eu, como mãe, eu odeio, e tem sido para mim cruel usar tablet, computador e televisão como babá. Por exemplo, numa reunião como essa, não tinha condições de eu fazer se o meu filho não tivesse sentado jogando joguinho no computador. O que eu tento fazer? Eu tento limitar tempo, eu tento limitar qual é o jogo, é um conteúdo apropriado para ele ou não é, eu tento intercalar
como outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu esqueci de falar é que eu achei super interessante, que eles chamam aqui de técnico, é como se fosse tecnochilique, né? Que a criança que reage quando o pai toma, né, ou quando o pai restringe o horário de acesso, né, tipo assim, acabou, agora não dá mais, aquela frustração da criança é relacionada a alterações fisiológicas nela. Ela começa a ter incapacidades fisiológicas de lidar com o estresse. Então, uma outra coisa que eu esqueci de recomendar, desculpa, tem que sentar 3 horas para trabalhar no computador, tentem fazer exercício logo em seguida. Por quê? Porque a liberação de adrenalina, a liberação de tudo que vem, né, de todo bem que vem com o exercício, ajuda o seu corpo a equilibrar essas reações que são promovidas pelo excesso de tela, né? Como profissional, eu também não gosto, porque eu acho que é uma dinâmica muito passiva, né? Você sentar uma criança na frente do computador. Eu não gosto. Eu acho que a Luciana tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Aqui, por exemplo, usando os exemplos daqui e não com a síndrome de vira-lata, porque aqui as coisas são melhores do que aí. Os videozinhos, tem um canal que eu adoro, que é o canal da BBC, que eles fazem videozinhos educativos que levam 2 minutos, né? Que é o tempo que eles esperam, é uma lição por dia, é o tempo que eles esperam que a criança se engaje, que fique na televisão ou no computador por dia. Então, para aí, deixa eu voltar agora. Material de leitura no papel, gostam das redes sociais e jogos. Aqui eles são muito tradicionais, então ainda tem um olhar muito de nem a pau juvenal, né? Essa coisa do telefone. Não deixam, é muito engraçado, muito engraçado. E eu acho engraçado porque as pessoas que eu trabalhei antes, não na universidade, colocam uma realidade muito recente de palmatórias na escola, viu? De terem, tipo, não sei, uma geração para trás, tá tendo essa relação na escola que, para mim, no Brasil, acabou há pelo menos umas 2 gerações atrás, né? Então, o olhar deles ainda é muito tradicional, essa questão do rigor e a questão de dispositivos. Uhum. Lu, me ajuda aí, Lu, volta para cá. Tô aqui, só te acompanhando. Que lê com uma voz. Lê com uma voz artificial. Inclusive, Ranieri, uma comédia foi que a gente tinha que testar, porque aqui na Inglaterra foi mas aí uma outra conversa, certo? Outra conversa, outro dia. A gente tem que. Foi regulamentado por lei, todo o conteúdo tem que estar acessível. Então, todo acessível, como é acessível? Acessível para pessoas que têm dificuldades, não sei fazer a tradução de maneira politicamente correta desse termo, mas, ou seja, é para contemplar quem tem dificuldades visuais, dificuldades auditivas, né, dificuldades motoras e tudo mais. E eu tive que fazer alguns testes em alguns plugins, porque, claro, você sempre vai pela opção mais barata, né, de leitores de PDF, né, e tinha um sotaque brasileiro. Oh, Jesus Cristo, Ranieri! O bullying, né? O bullying que fizeram comigo, assim, Brena, que diabo de sotaque, por que aqui diz que é brasileiro e, né, não se parece contigo, né? Não tinha nada de brasileiro. Alguma idade mínima para exposição e uso de crianças. Eles aconselham que criança abaixo de 3 anos não deve ter acesso nenhum a telas, né? Mas eles também são muito claros, são muito claros, de novo, com aquela história. Se é um acesso controlado, se é um acesso que tem tempo, se é um conteúdo que enriquece, né, não é prejudicial, beneficia, né? Eu tenho um exemplo disso, Brena, para poder complementar, que foi feito lá no laboratório, inclusive, né? A gente recebe de vez em quando os alunos da creche da UFC lá no laboratório para eles usarem os tablets. E é bem interessante porque eles ficam na atividade no máximo durante 15 minutos. E depois eles saem do laboratório para fazer outras atividades que envolvem passeios, parquinho, pinturas, trabalho. Inclusive, a Isabela até fez um trabalho de dança com eles
ainda está fazendo, né? Porque parou agora por conta da pandemia. Mas as crianças mesmo não conseguem ficar um tempo muito grande em relação a uma atividade só, que no caso é ficar trabalhando no tablet, né? Então, elas mesmas não conseguem fazer isso. É bem interessante, mas eu acho legal, uma vez que a gente proporciona outras possibilidades para essa criança, né? Além do tecnológico analógico, digamos assim, elas terem um pouco de contato com o digital, eu acho interessante, mas desde que seja nesse formato, né? Uma coisa rápida e saudável, né? Não, completamente. Aqui eu tento fazer, e é engraçado, porque quando você quer a mesma coisa que eu sugeri pra gente, né, como gente grande, é o que funciona, ao menos porque cada realidade é uma realidade. É a questão do comprometimento e o reforço, né, até onde você já estabelece um novo hábito. Aqui, por exemplo, eu tenho métricas muito bem estabelecidas de tempo de tela, né, que escorregaram um pouco por baixo, como eu falei, dentro desse panorama de pandemia, né? Então, os meus filhos estão tendo muito mais tempo de tela do que o que teriam. Mas eles chegam uma hora que o hábito já é isso que eu acho legal. É uma vez que você se compromete, chega uma hora que eles já passou a ser hábito deles. Então, eles já sabem que é só uma hora, eles mesmos já desligam o tablet, né? Eles sabem que agora é hora de natureza, né? Inclusive, eles me cobram, e isso é muito interessante, porque o crescimento é conjunto, né? Meu filho, quando eu passo, né, tem um dia mais cheio, porque eu não sei se vocês também têm se sentido assim, a minha atenção e a minha capacidade de memória com essa superexposição e toda essa dinâmica de você tem que cuidar de filho, de casa, e existir e respirar ao mesmo tempo, ficou comprometida, né? E às vezes eu tenho dias mais cheios e é o meu filho que vem. Mamãe, você trabalhando o dia inteiro. E a nossa hora de natureza, né? E aí é legal porque você vê que não é uma criança que está simplesmente submetida a uma rotina, uma prática que veio do adulto. É uma criança que já tem aquele hábito embutido nele mesmo. Ele já reconhece tanto o valor que ele se preocupa com a mãe, quer que a mãe vá, né, a vivenciar aquilo, porque para ele sabe o quanto aquilo é importante. Isso é muito legal. É fantástico. Gente, a gente está aqui com 10 minutos para sermos expulsos da webconferência, tá certo? Eu queria agradecer a Brena, tá, pela participação brilhante hoje, maravilhoso, muito boa discussão, muito atual e muito pertinente, Brena. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? E quem quiser falar com ela, tá aí o e-mail dela, brena@virtual.ufc.br, mandar perguntas, tenho certeza que ela vai estar à disposição para responder vocês, tá certo? Algumas palavrinhas finais, Brena? Obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Lu, obrigada mais uma vez, assim, ter você e as oportunidades que vêm com você para a minha vida são um presente, né? Obrigada a todos vocês por essa troca incrível, né? Eu sabia que ia ser uma conversa legal e que bom que vocês interagiram, né? Só não gostei da parte dos slides no início, porque vocês ficaram, né? Não estavam prestando atenção em mim, só estavam olhando para os slides. Mas, tirando isso, muito obrigada. Eu espero que, de alguma maneira, vocês consigam levar um pouquinho disso para vocês, né? E para as dinâmicas de vocês, para as crianças de vocês, porque é necessário perceber como tudo isso pode afetar a gente, né? Eu encontrei certeza. O template, aí a Vanessa... Valeu, Vanessa! Pronto, legal. Gente, olha, deixa eu dar só um recadinho para vocês, antes de vocês saírem e irem embora, tá certo? Porque hoje é a nossa última webconferência obrigatória, digamos assim, entre aspas, né? Porque vocês deveriam assistir uma webconferência, pelo menos, para poder receber o certificado, né? Além das outras atividades. Mas no dia 30, terça-feira, que seria dia de bingo, né? A gente vai fazer uma webconferência especial com um joguinho também, tá certo? Mas é um joguinho de conteúdo do curso, tá? A gente está testando para ver se tudo vai funcionar. A gente vai usar o Kahoot, inspirado aí na Daniele, que utilizou na webconferência dela, tá certo? Estamos fazendo os últimos testes agora nessa sexta-feira, para que na terça-feira
a gente possa vir aqui com tudo em cima para vocês. Então, eu adoraria que vocês pudessem vir para que a gente pudesse ter esse momento de dinâmica, né, e uma confraternização à distância, né, contabilizando já as nossas horas de tela, né, para não colocar mais tempo do que a gente deveria, tá bom? Pode ser? Posso contar com todos vocês na terça-feira? Sim, o horário de sempre, Zélia, às 14 horas. Ai, venha, vai ser bem legal. Quem ganhar o jogo vai ter prêmio também, certo? Viu? Não se O preocupe, a gente manda. ventilador valita. Tem que ir Não, buscar aqui na não. Inglaterra. Os prêmios são todos digitais, Brena, pelo amor de Deus. Viu? A gente manda por e-mail, depois vocês recebem. É uma singela lembrança, mas é bacana, porque vocês vão olhar para isso e depois vão sempre se lembrar que participaram do nosso curso, tá bom? Ah, obrigada, Murabi. Ó, a Murabi já ganhou no bingo 2 vezes. Brena, pensa no negócio, viu? Ah, não vai ser e-book, Rebeca, infelizmente, viu? Vixe, mas o outro é uma caixa de escola digital. Eita, menino, o negócio aqui é sério. Gente, muito obrigada a todos pela presença de hoje à tarde. Eu conto com vocês na terça para a gente encerrar com chave de ouro o nosso curso, tá bom? Quem quiser saindo, fica à vontade. Eu vou ficar até ser quicada aqui. Tá bom, gente? Ó, coloquem mais tempo para responder. Sim, não se preocupe, Ranieri. A gente está testando justamente isso para evitar problemas, né, de vocês se perderem no meio do caminho. Kisses, Zélia. Oh, see you later. Olha. Good. Obrigada, meu povo. Ô, Mara, boa tarde. Heloísa, obrigada também. Bruno, até mais. Hammurabi, um curso maravilhoso, né? Olha, que lindo. E ainda ganha certificado, tá vendo? Vamos transformar esse curso em algo mais duradouro. Olha, Luciana, né? o ventilador valita é mais barato, viu? Estão pedindo notebook já. Olha aí, tá vendo? Vixe, Maria, o notebook é complicado. Eu quisera juro por Deus, se eu fosse milionário, eu dava um notebook para cada um na UFC, viu? Mas eu não tenho essa possibilidade. Eu nem jogo, né, para poder ser milionário, meu Deus. Tá aí, ó. Ah, tá, Socorro, pode deixar, viu? Quem sabe em sonho a gente se comunica. Beijo, linda. Tudo de bom. Ah, que bom, Euseni. Fico feliz. Você também ganhou no bingo da outra vez, né? Pois é, eu me lembro de todo mundo que ganha. Tchau, tchau, Socorro. Ah, então, eu espero que você tenha gostado do prêmio, viu? Não pode contar o que foi, que é surpresa. Boa tarde, Ana Lúcia. Ah, pode deixar, Ranieri, a gente avisa sim. Tá lá em Sobral, você acredita, Brena? Você participa de tudo. Eu nunca fui a Sobral. Minha família é de lá. Olha só, é bem quentinha, não, Ranieri? Faz 27 graus lá em Sobral também, Ranieri? Eu acho que no frio. No inverno. Oh, de Itapipoca, né? Entendo. Eu já tive nas duas cidades, são muito legais, eu gostei muito. Tchau, Perito, boa tarde, tudo de bom. Pois é, fica no pé de serra, né? Assim, é bem quente mesmo. Professora, algum outro curso em mente para o retorno das aulas do ensino remoto? A gente está esperando aí o início das aulas, né, lá para julho, provavelmente, aí eu não sei o que vai acontecer em agosto, provavelmente a gente vai ter curso para professor, mas eu estou tendo uma ideia meio maluca aqui, de juntar professor com aluno para fazer o mesmo curso, quem sabe dá certo? Sim, olha Felipe. Aí, olha! Hammurabi! Hammurabi, eu acho que você não consegue nem entrar pela imigração, viu? Porque eu tenho a impressão que aqui, né, eu sei que isso é uma coisa negativa, mas a ideia é de que a Europa tá barrando, né? Eu tinha viagem de férias marcada para o Brasil e meu voo já foi cancelado. E olha que é no final de agosto. Porque eu acho que se eu for, eles não me deixam entrar de volta, não. Pois então, Oh, meu sonho, né, Eugenie? Meu também, Maria, muito legal ir. Mas não venha no inverno. Pois é, entendeu? Então, assim, tem que ser em julho, né? Porque é época de férias, que geralmente é julho e dezembro, janeiro.
Aqui o ano letivo é diferente, né? Ele começa em setembro e termina em junho. Então, o verão é agosto, que é o mês mais quente. Sim, eu acredito. Oh, Hammurabi, de nada, tudo de bom, viu? Obrigada a vocês também por participarem. Se não fossem vocês, a gente não fazia nada. Uhum. Não, como eu fui pela Inglaterra? Não, eu vim pela Inglaterra. Ai, meu Deus, tô gaguejando. Como eu vim para a Inglaterra, eu não vim vinculada à universidade, não. Eu vim vinculada à minha vida pessoal mesmo, né? Eu sou casada com um brasileiro que tem dupla cidadania. E aí a gente resolveu vir para tentar, bem aquela história, né? Para tentar a vida aqui, mas mais no sentido de tentar oferecer uma vida mais segura aos nossos dois filhos. E o que eu falei foi isso, né? A questão de profissão mesmo começou, ou seja, o que eu trabalho aqui é muito vinculado ao que eu fazia como bolsista do Life, né? Então foi uma progressão. Eu praticamente me formei e vim para cá. E tive muita sorte, que não é a realidade de muita gente, de já ingressar no mercado de trabalho na Inglaterra, dentro da minha área e fazendo o mesmo cargo, praticamente, né, que eu fazia no Brasil, né, porque em geral as pessoas começam mais com os tais dos subempregos, né, vão trabalhar em restaurante. Quando eu digo subemprego, é no sentido de, né, se sujeitam a situações de trabalho que não pagam o devido porque precisam de qualquer coisa, né? Não é que é um emprego menos respeitado ou menos importante. Por Ah, nada. Brena, a gente saiu da ideia do Life e está trabalhando com a ideia do laboratório de tecnodocência. A gente fez essa migração, então talvez falando Life as pessoas nem saibam o que é mais. Por isso, Lu, por isso que no início eu fiquei confusa, e não sei se você viu o que eu disse, eu não sei se a Lu já contextualizou, né? Mas como quando eu estava era live, né? Talvez eu possa ajustar a nomenclatura para uma próxima vez. Não, não tem problema não. É só porque quando tu fala, talvez as pessoas nem saibam, mas hoje a gente está trabalhando com o laboratório de tecnodocência. Tem até a plaquinha lá na Ah, porta. legal. É, Massa. muito bom. E a gente, ó, eu vou ficar aqui até ir embora. Falta um minuto só, quase. Pronto, Brena, foi ótimo, eu adorei, viu? Tranquilo demais, muitas informações importantes, pertinentes, até eu aprendi muito. Nossa, vou pegar esses slides e vou revisar, até para colocar as perguntas para mim mesma e ver o que que eu respondo. Falei, meu Deus, será que eu tô, né, addicted? Obrigada, Lu. Muito obrigada. Uma oportunidade incrível, uma experiência maravilhosa. Adorei, Que bom, vou te adorei. convidar mais vezes, não se preocupe não, viu? Ó, a gente está cheio de ideias mirabolantes, a gente vai te chamar mais vezes, tá? Um prazer, um prazer. Pois então tá bom, a gente vai já Um já sair, beijo, Lu. linda. Beijo grande para Tchau. você, viu? Beijo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ranieri, tudo de bom. Tchau, Brenoca, beijo grande, viu? Ai, Daniel, faltam 15 segundos. Rápido, 7. Ah, de nada, Daniel. Ó, saudade, viu? Até a próxima.